e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Ai, que desânimo, né? Parece que a gente vai tomar um café hoje, gente. Bom dia, crianças. Bom dia! Feliz sábado. Agora sim, tomaram um café e ouviram uma historinha bem legal sobre Jesus, não foi? Para estar todo mundo animado assim, né? E a história de hoje é sobre um papai que correu até Jesus. Amanhã é dia do quê? Dos papais, Catarina, é isso mesmo. Cadê o Abel, gente? Tá faltando ele. Mas eu vou começar. Então, a história de hoje é bem rapidinha, mas traz muitas lições. Na Bíblia havia um papai chamado Jairo. E ele tinha uma filhinha e ele amava muito a sua filhinha. Só que um dia a filhinha dele adoeceu, ficou muito doente e tudo indicava que ela iria morrer. E aí, o que é que vocês acham que esse papai fez? Que ele ficou só chorando? Não, ele não ficou só chorando. O que é que ele fez? Ele foi atrás, ele correu atrás de alguém que poderia resolver a situação dele. Jesus. Exatamente. Então, o papai Jairo, quando viu a situação da filha dele, toda doentinha, ele correu atrás de Jesus, ó, descobriu onde Jesus estava e, ó, correu atrás de Jesus e pediu a Jesus que fosse até a sua casa para curar sua filha. E vocês acham que Jesus foi ou não foi? E Jesus foi lá e operou um grande milagre. Fez aquela criança que estava doente, à beira da morte, reviver. E o que, que aconteceu naquela casa? Aquela casa estava bem triste, com uma pessoa que tinha acabado de morrer. E depois que aquela criança, que Jesus operou esse milagre, o que é que vocês acham que aconteceu? Ficou alegria. Exatamente. Ficou uma casa muito feliz, viu, Abel? Em que todo mundo estava feliz e agradeceu a Jesus. E vocês sabiam que Jesus nos ensina, que essa história nos ensina que para ser um bom pai, vocês sabiam que existe pai que é pai, mãe que é pai, tio que é pai, avô que é papai. Então, essa história nos ensina que um bom pai, ele ora pelos seus filhos, ele leva seus filhos até Jesus e ele intercede o tempo todo pelos seus filhos. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que meu pai, ele ora todos os dias por mim e por minhas irmãs? Que todo dia pela manhã ele me manda bom dia, à noite ele me manda boa noite, e todos os sábados ele envia feliz sábado. Só que o mais importante de tudo isso não é só o bom dia, o boa noite ou o feliz sábado, são as orações dele por mim e por meus irmãos. Então, para agradecer aos nossos pais, né? Aos pais que são pais, às mães que são pais, aos avós que são pais, os tios que são pais, vamos todos juntos dar uma saudação JA para esses pais? Toda a igreja, viu, igreja? 1, 2, 3 e... Feliz Dia dos Pais! Isso, Catarina. Agora a gente vai orar e depois as crianças vão cantar um louvor especial em homenagem aos pais. Quem quer orar? Aqui. Vem cá orar com a tia. Então vamos lá? Bora fazer a posição. Vamos. 1, 2, 3 e já. Posição para a oração. Papai do céu, abençoe meu avô, minha avó e meu tio. Amém. Amém.
Se Cristo me ama, a oração ouviu, amém, amém, amém. Bora. Canta pro papai agora, né? Cadê o outro microfone? Cadê o microfone? Um amigo que sempre está comigo, presente do bondoso Criador. Eu tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços da família. Eu não sabia de nada, mas ele já me amava e me ofertava sua companhia. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Sua vida me conduz aos braços de Jesus, a quem eu amarei até o fim. Eu tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços da família. Eu não sabia de nada, mas ele já me amava e me ofertava sua companhia. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Sua vida me conduz aos braços de Jesus, a quem eu amarei
a quem eu amarei até o fim. Vamos nos colocar de pé e cantar o hino Tu És. Louve ao Senhor. Feliz sábado, igreja. Vamos orar ao Senhor. Querido Santo Deus, nós te agradecemos infinitamente por estarmos aqui nessa manhã, Senhor. Pedimos, Pai, que o alimento dessa manhã possa nos fortificar durante toda a semana, Senhor. Mas que de nós não saia nada, e sim diretamente do seu coração, os nossos corações. Não porque temos merecimento, Senhor, mas porque sabemos que a sua misericórdia é infinita em nossas vidas. Peço, querido Deus, que nos abençoe nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, feliz sábado, igreja. Eu costumo falar que eu gosto de igrejas que têm cara de igreja. Porque tem igreja que não tem cara de igreja, né? Tem uma portinha e não é cara de igreja. E essa igreja tem cara de igreja. E é bem clara, né? Então, gostei muito dessa igreja aqui. É a primeira vez que eu estou pregando aqui. E digo para vocês que não tem nenhum santo pregando aqui não, viu, gente? Há uns anos atrás, se alguém fosse com a Bíblia, como eu faço hoje, na minha casa, eu colocava para correr. Mas colocava para correr? Colocava, porque eu era bem ignorante, né? Um fato aconteceu na minha vida, que não dá para passar aqui hoje, quando eu tinha 12 anos. E aquilo me revoltou muito. Então eu falei, minha família é católica, bem praticante. Aliás, o único adventista na família sou eu e minha esposa, né? E eu falei para Deus aquele dia, se esse Deus existe, eu não quero ele para mim, né? Isso me revoltou muito. Então eu não quis saber mais de igreja, nem de Bíblia. E hoje eu estou aqui
com a Bíblia na mão e trazendo a mensagem, né? Então, Deus, ele pega os improváveis, mais improváveis, e utiliza. E eu sou um desses. Eu digo para o pessoal que quando Deus me alcançou, eu achava que eu estava bem, né? Tinha uma empresa na época, eu achava que estava muito bem, mas eu estava no fundo do poço, cavando para baixo e não sabia, né? Aí, através de uma depressão, eu vim conhecer Deus. E eu lembro quando eu trabalhava em empresa, eu trabalhei em muitas empresas, alguém falava assim, ó, fulano não veio porque está com depressão. E eu lembro que eu falava assim, bem ignorante, eu falava assim, manda ele cortar a cana que passa. Eu achava que depressão era frescura, até que um dia eu tive essa depressão, né? E graças a essa depressão, eu encontrei Deus, fui para uma igreja batista. Quando eu estava, aí eu falei, agora eu vou fazer uma faculdade de teologia, porque eu quero conhecer mais esse Deus. E lá no finalzinho, eu senti o toque para ser pastor, eu ia ser um pastor batista. E comecei a me preparar, estava fazendo teologia e preparando para um concílio que tem lá, né? Um pouco mais complexo. Ser um pastor batista, porque dentro da igreja batista tem várias doutrinas, várias linhas teológicas. Você precisa conhecer todas e defender a sua. E você vai ser entrevistado por uma banca de 8 ou 10 pastores. Então ele vai ter a opinião dele, você tem que ter a sua e rebater a dele, né? Então é um pouquinho complexo, você tem que estudar um pouquinho. Mas faltando 4 meses para me formar, eu sofri um acidente de moto. E eu fiquei 40 dias numa cama, 2 meses e meio de cadeira de roda, e eu terminei a faculdade na cama, à distância. Só que um dia eu estava na sala, porque eu morava em Praia Grande, mas também durante a semana ficava em São Bernardo, e eu sofri um acidente em São Bernardo. Então o apartamento de São Bernardo era muito pequenininho. Então fizeram a enfermaria na sala para mim, né? E um dia eu estava cansado de ler, porque você, para fazer teologia, você lê muito. E aí eu comecei a trocar o canal na TV. E aí encontrei um canal que eu nunca tinha ouvido falar, que é o Novo Tempo. E estava lá, era um dia de tarde, estava o pastor Arilton falando das 2.300 tardes e manhãs. Eu vi aquele monte de número, falando de Deus, sou engenheiro, gosto de número. Vi aquilo ali e falei, tem alguma coisa diferente. Aqueles 16 temas, eu estudei ele via YouTube em 2 semanas, 3 vezes. E aí eu falei, não, eu preciso mudar a minha direção. E aí eu vim para a igreja adventista. Então, eu digo que as coisas acontecem mesmo, hoje eu entendo porque Paulo fala que dá em graças e tudo, não é se você contentar na desgraça, mas saber que tudo tem um propósito, né? E tinha um propósito muito grande. Eu passei aquele tempo na cama, mas tinha um propósito, né? Eu tive a depressão, mas também tinha um outro propósito. Deus acorda a gente, né? Claro, você pode dizer sim ou não para Deus, e aí é um direito seu, e Deus deixa a gente agir dessa forma. Hoje eu estou trabalhando na igreja, mas eu também não queria, viu, gente? Porque eu ia ser um pastor batista voluntário. Tem um pastor interino, que vive da igreja, salário da igreja, e tem um voluntário, que ele é pastor da igreja, uma igreja batista, mas ele tem o trabalho dele fora. Mas ele está na igreja, atuando na igreja, mas não recebe. E era esse pastor que eu iria ser. Só que aos 50 anos, eu já estava programado para me aposentar, me auto-aposentar. Eu me auto-aposentei aos 50 anos, estava morando aqui em São Bernardo, passei 2 anos no interior, ainda trabalhando, porque minha mãe precisou da gente. Aí eu falei, agora encerrou. Vou morar na praia de novo. Voltei para a praia. Estava lá na praia, era ancião da igreja, ministério pessoal, dava meus estudos. Aí o pastor falou assim, Ari, você não fez teologia? Eu falei, fiz. Então, nós estamos precisando de uma obreira. Eu falei, pastor, não dá tempo não, já tem muita coisa para fazer. E outra, eu estou aprendendo a surfar, não vou ter tempo para isso. E aquilo ficou aberto. Na época era o pastor Robson Menezes. E eles ficaram. E eu falei, bom, só 3 meses, né? Eu vou. E esses 3 meses já se passam mais de 5 anos e aqui estou. E eu vejo por que eu estou nesse trabalho. E ele é muito importante, nós vamos falar um pouquinho disso hoje. A obra de Deus, ela te mantém na fé. A obra de Deus, ela te engaja de tal forma que não dá tempo de você ficar murcho. Quando você está fora, você murcha. Tem altos e baixos com picos muito no extremo e outro. Mas quando você está trabalhando na obra de Deus, isso muda. Então, eu vejo que Deus interferiu novamente, mesmo sem eu querer, né? Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Efésios, a carta aos Efésios, no capítulo 2. Nós vamos ler ali alguns versículos, que nós não vamos falar de todos eles,
Precisaria de uma semana de oração para falar de todos esses versículos. Mas nós vamos falar de um deles. Nós precisamos entender o contexto dele. Então, vamos ler a primeira carta aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1º ao 10º versículo. Acharam? Podemos ler? A minha versão é a Ara, e ela diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Nós não temos como, num único sábado, falar desses 10 versículos. Esses versículos são muito ricos e têm muitas informações. Então, nós vamos pegar um versículo, que é justamente o versículo 8. Esse versículo 8, ele traz muitas informações também, que também dariam um belo estudo. Mas antes de nós falarmos sobre essa carta, eu gostaria de fazer um panorama de Éfeso. O que era Éfeso nessa época de Paulo? Primeiro, era uma grande metrópole. Lá viviam, naquela época de Paulo, em torno de 300 mil habitantes. Ela era a capital da província da Ásia Menor. Era um excelente centro comercial, cultural e filosófico. Então, era uma cidade importante. Essa cidade, ela tinha uma das 7 maravilhas do mundo. Então, lembra das 7 maravilhas do mundo antigo? Eles tinham uma delas, que era o Templo de Ártemis. Era um grande palácio feito de ouro e mármore. Uma coisa assim fantástica. Era tão bonito que as pessoas vinham de fora, turista, para visitar esse templo. Essa Ártemis é o nome de uma deusa em grego, mas para o romano tinha um outro nome, que era Diana. É a mesma deusa, Diana, e Ártemis a mesma deusa. Dentro dessa cidade existia o grande teatro, né, um dos maiores do mundo. Cabiam 25 mil pessoas sentadas. Era uma coisa monstruosa. Deixa eu puxar aqui esqueci, tem um pequeno slide aqui, que mostra para nós, ali aquele meio círculo ali era o teatro, né? Então a gente percebe que era muito grande esse teatro. Essa cidade, ela tinha várias escolas de filosofia. Escolas, a gente fala escola, mas na realidade eram faculdades, né? E era uma cidade assim diferenciada. Só que era uma cidade, além de ser politeísta, ela estava mergulhada no ocultismo e na feitiçaria. Nós vamos ver um comentário em Atos dos Apóstolos sobre isso. Estavam mergulhados, existiam livros e teorias e imagens a respeito dessa situação que Éfeso vivia. Se nós pensarmos, falar, poxa, mas que cidade é essa que Paulo resolveu colocar uma igreja? Mas na realidade não era Paulo, o Espírito Santo direcionando Paulo, e tinha um motivo, nós vamos entender esse motivo. Éfeso também possuía o porto mais importante da Ásia Menor. Imagina Santos para São Paulo, para o estado de São Paulo e para o Brasil, a importância que ele tem. Éfeso tinha a mesma coisa, tinha um porto nessa mesma importância. Então, a movimentação de pessoas ali era muito grande. Então, o Espírito Santo escolhe ali, porque aquela igreja seria a mãe para as outras igrejas da Ásia Menor. Né? Hoje, Turquia, né? Atual Turquia. Então, Éfeso era uma cidade extremamente importante. Essa carta que Paulo escreve para Éfeso é uma carta que a gente chama de carta eclesiológica. Por quê? Não era uma carta só para Éfeso. Essa carta tinha que ser lida em todas as igrejas da província. Todas.
e nas outras fora dali também, porque era uma carta que ela trazia uma profunda visão da identidade, da missão, né, e do propósito da igreja, né, da unidade da igreja em Cristo. Então, é uma carta eclesiológica, é uma carta da igreja, para todas as igrejas, não era específico para Éfeso. De Éfeso, quando Paulo escreve essa carta de Éfeso, ele está preso em Roma. Mas quando ele esteve em Éfeso, ele escreveu 2 cartas, 1ª e 2ª Coríntios, que é o que a gente está estudando. Ele escreveu dessa cidade, 1ª e 2ª Coríntios. Essa cidade, essa igreja, Paulo fundou. Aí tem uma briga entre os teólogos. Uns dizem que foi no final da 2ª viagem missionária, outros dizem que foi na 3ª viagem missionária, entre anos 53 e 55. Uns dizem que foi fundada no final da 2ª viagem missionária, mas não por Paulo, mas por Priscila e Áquila. Lembra deles? De qualquer forma, Paulo estava na coordenação. E não importa para a gente exatamente o momento. O importante é o que essa carta traz para nós. Então, Éfeso estava nesse panorama. Se nós analisarmos, era um local que, assim, se nós analisarmos hoje, não dá nada ali. Não dá nada. Para vocês terem uma ideia, como o Espírito Santo trabalhou e como ele estava certo na igreja, nós encontramos, se vocês abrirem aí, só para a gente não estar ali, não vai fazer parte do estudo, mas só para vocês entenderem, abram lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Lá nós vamos, Lucas está falando para nós um pouquinho do que aconteceu quando Paulo começa a pregar nessa cidade. Lembra que eu falei que ela era mergulhada no ocultismo, na feitiçaria? Tudo envolvia isso lá. Vamos ler aqui do versículo 18 em diante. Olha o que diz Lucas. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Eles se arrependeram do tamanho, aceitaram tanto o evangelho que eles começaram a falar dos pecados dele, pedindo perdão publicamente. Olha o versículo 19, que forte que é. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Olha o valor desses livros, vocês terem uma quantidade de livros. Calculando os seus preços, achou-se que montavam em 50.000 denários. Sabe o que é um denário? Salário de um dia. É como se uma pessoa tivesse trabalhado 50.000 dias. É o valor desses livros que foram queimados. E olha o versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia. O que está escrito aí? Poderosamente. Então, foi acertadíssima. Por que essa cidade era estratégica? Porque dali passavam muitas pessoas. Então, o evangelho estava sendo pregado e, ao mesmo tempo, sendo pulverizado em toda a região. Então, realmente, Éfeso era uma cidade, assim, extraordinária. Mas vamos ao nosso texto base, que é Efésios 2:8. O que está escrito? Efésios 2:8. Está dizendo para nós que porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Tem 3 palavras importantes aí que nós já vamos ver, que é graça, salvação e fé. E isso é muito importante, que é o estudo do nosso trabalho hoje. É justamente entender o que Paulo está querendo falar aqui para nós. Esse versículo, ele é considerado um dos pilares da doutrina da salvação, doutrina da graça, um dos pilares. Isso para qualquer igreja, não só adventista. E traz um destaque para nós que a salvação é um presente de Deus, né? Porque está dizendo ali que a graça é um dom de Deus. Então, se a graça traz para nós a salvação, nós precisamos entender um pouquinho o que é graça, né? Graça, ela é, no grego, charis, né? Onde vem a palavra carismático, é um favor imerecido. Nós não merecemos isso. É uma ação livre de Deus que Ele, por sua iniciativa, oferece para nós termos a salvação. Nós não temos como alcançar a graça. Nada que eu faça, nada que vocês façam, nós podemos alcançar a graça de Deus. E aí existe um problema muito grande dentro do cristianismo. Muitos acreditam que por fazer algumas coisas estão sendo quites com Deus, e não é bem isso. Isso acontece também na nossa igreja. Então, é um favor imerecido de Deus que nos alcança, mesmo ainda nós permanecendo como pecadores. Porque não é o fato de nós estarmos aqui hoje na igreja que nós deixamos de ser pecadores, de forma nenhuma, né? Por isso que a graça de Deus nos abraça.
Entretanto, tem um ponto muito importante, que é esse aqui, ó, lá em cima. A graça, e isso tem que ficar bem fixado, é a nossa única base de salvação. Só a graça salva. Esse é outro ponto que muitas igrejas não entendem. Muitas, inclusive a nossa. A graça, ela é a única base da salvação. Já já vocês vão entender o porquê. Para vocês terem uma ideia, tem um jornal nos Estados Unidos, que é esse aí, que lançou para nós, em 1997, uma pesquisa. Tem esse livro aqui, um livro muito bom, não sei se vocês têm, é um livro assim que vale a pena comprar, O Incomparável Jesus Cristo, do Dr. Amir Rodor. Esse livro traz uma pesquisa. E essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos em 97 com 1.000 famílias. Essas famílias, eu não lembro agora se é 1.000 ou se é 1 milhão, mas acho que é 1 milhão de famílias, tinham que ter uma característica. Essas famílias tinham que ter uma renda mensal anual de $250 mil e um patrimônio de 2,5 milhões. Ou seja, eram pessoas de classe média alta. E foi feita uma única pergunta nessa pesquisa. O que você estaria disposto a comprar e quanto você pagaria por isso? Uma pergunta aberta. E a maioria das pessoas, em primeiro lugar, olha o que eles colocaram. Um lugar no céu. Olha quanto que eles pagaram, a média que eles pagavam, $640 mil. Sabe o que significa isso? Que as pessoas não conhecem a graça de Deus. Nós estamos falando dos Estados Unidos, um país que ele já nasceu como? Protestante. Protestante. Os americanos, eles aprenderam a ler na Bíblia. Por isso que o americano ele gosta de ler livros. Eles já começaram lendo a Bíblia, né? É bom a gente estudar um pouquinho a história da igreja, que a gente vai entender como que foi. Por que esse país se desenvolveu tanto? Porque eles liam muito a Bíblia. Eles liam muito a Bíblia. Então, isso mostra para a gente, infelizmente, que as pessoas não entendem a graça de Deus. E nós precisamos entender a graça de Deus, porque se nós não entendermos a graça de Deus, como que nós vamos alcançá-la? Né? Então, é 1 milhão de famílias, não é 1.000 não, 1 milhão de famílias. A doutrina da salvação, que é essa que nós estamos vendo pela graça, ela é essencial, né? E a fé cristã, ela tem tudo a ver com isso. Nós temos 4 justificativas, ou 4 pilares para essa afirmação. Tem outros, mas tem 4 que nós decidimos elencar aqui. O primeiro deles é o nivelamento. Só existe no corpo de Cristo um nivelamento. O que é isso ali? Imagina, eu estou desempregado, estou do lado de um empresário, um CEO de uma grande empresa. Dentro da igreja nós somos iguais. Não importa a minha cor, se ela é diferente daquela do lado, na igreja nós somos iguais. Não importa se eu sou rico e tem aquela pessoa que está passando necessidades, somos iguais. Isso você só alcança na igreja, no corpo de Cristo, em nenhum outro lugar. Então, ela nivela. Isso vem através da graça de Deus. O segundo é a visão do amor. Nós vemos isso ali em João 3,16. O amor que Deus teve para conosco mandar uma parte dele para vir aqui morrer por nós. Às vezes, quando eu estou dando estudo bíblico, eu pergunto se a pessoa tem filho. Ela fala, tem. Eu falei, imagina, assim, uma forma bem minúscula do que Deus fez, é você pegar seu filho, levá-lo à morte para a redenção dos pecados de quem está no presídio. Você faria isso? Claro que a pessoa vai falar não. Mas Jesus fez isso por nós, Deus deu essa permissão, e isso é muito mais do que nós fazemos isso. Dá para a gente ter uma noção, uma pequena noção do amor de Deus na nossa vida. O segundo é a humildade, porque a graça, ela quebra a nossa justiça própria. Nós enxergamos, nós somos dependentes totalmente de Deus. Unicamente de Deus. A graça, ela faz isso no nosso coração. Antes de eu conhecer a graça de Deus, eu achava que eu era todo poderoso. Eu podia tudo. Trabalhava tinha uma empresa, antes disso trabalhei em grandes empresas, estava tranquilo, eu consegui tudo. E na realidade isso não é uma verdade. A graça mostra isso para nós. E por último, adoração e serviço. Porque quando eu consigo entender a graça de Deus, o que Jesus fez na minha vida, não tem como eu ficar da mesma forma. Por isso que muitas pessoas estão na igreja e não mudaram, eles não entenderam a graça de Deus, ou eles não estão convertidos. Não bate uma coisa com outra. Quando a gente entende esse sacrifício que Cristo fez por mim, não tem como eu deixar de servi-lo e de
atendê-lo, trabalhar na obra dele. Não tem. Então, esses são 4 pontos, poderiam ter mais, mas são 4 pontos que são importantes. Porque sem a graça, o evangelho, ele se tornaria uma religião de esforço humano. Eu consigo, o outro não consegue, assim por diante. Não há nada que eu faço. Ou seja, guardar o sábado, vir na igreja guardar o sábado quando nós estamos aqui, vir na quarta, vir no domingo, que hoje em dia as igrejas estão muito paradas de quarta e domingo, devolver o dízimo, dar oferta, ser batizado, nada disso garante a minha salvação. Nada disso. A única coisa que garante a minha salvação é a graça de Deus mediante a minha fé. Isso é importante a gente entender. Se nós voltarmos para os nossos... Aí nós entendemos uma coisa, Paulo fala lá para a gente em Romanos 11, versículo 6, que se é pela graça, já não é mais pelas obras. Do contrário, a graça não seria graça. Porque graça é de graça. Não fala assim, vamos lá em tal lugar que é de graça, tudo de graça. O que é tudo de graça? Você não vai pagar nada. Você só vai abraçar. E a salvação é isso. É tão simples a salvação que a gente dificulta ao máximo. A gente tenta, é tão de graça que a gente tenta pagar de alguma forma, né? Então nós temos aqui em Efésios as 3 palavras, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Nós temos graça, fé e salvação. Então, baseado nisso, nós temos o quê? Nós temos um processo de salvação. E é sobre esse processo de salvação que a gente queria trabalhar hoje. Entender esse processo de salvação. O primeiro vem a graça. A graça, ela funciona como uma fonte. Deus é a fonte dessa graça. Deus providencia essa graça. Lembra o que está escrito ali? São salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós. É o quê? Dom de quem? De Deus. Então, é a fonte. Graça é a fonte. Não há como nós alcançarmos. E ele é um meio. O que é o meio? A fé. A fé, ele possibilita que eu alcance a graça. Vocês são salvos pela graça, mas tem uma condição. E qual que é? Mediante o quê? A fé. Fé de quem? Do crente. Porque aquele que crê é crente. A fé do crente. Só que a palavra de Deus está dizendo para nós que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Significa que a tua fé não é sua. A minha fé não é minha, Ari? Não, não é. Deus dá a fé para cada um de nós. Essa é a parte dele, já nós vamos ver a nossa parte. Então, a graça e a fé não brota em mim naturalmente. Eu não tenho fé por mim mesmo. Se não for pelo Espírito Santo, eu não tenho fé. Eu preciso do Espírito Santo, eu preciso que Deus me alcance. E depois eu preciso falar assim. Então, a fé, ela é o ponto principal que nós podemos exercer. Por isso que João fala na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4, ele diz assim, porque todo o que é nascido de Deus, todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E é interessante esse versículo, porque ele traz outro detalhe. O dito popular diz assim, esse aí também é filho de Deus, não fala isso? Não. Todos nós somos criaturas de Deus. Enquanto nós não nascemos de Deus, nós não somos filhos de Deus. Então não é todo mundo que é filho de Deus. Todos somos criatura. Mas filho é para aquele que aceita ser filho por adoção, por intermédio de Cristo. Então muito importante, e nós não podemos deixar de falar aqui, e aqui que traz a grande confusão, que a fé não é ponto de salvação. Ela não é base da salvação. A graça é a base da salvação. A única base, a fé não. Muitos acreditam que é o seguinte, que a fé me traz a salvação. Não. A graça me traz a salvação, mas eu preciso da fé para alcançar essa salvação. Ela é uma condição, mas ela não é fonte. Ela é o meio pelo qual eu alcanço a salvação. Então, se a fé é o objetivo dela alcançar a salvação, nós precisamos entender um pouquinho o que é essa fé. Porque o processo se completa aqui assim, ó, graça, fonte. O meio, a fé. O resultado? Salvação. Um presente de Deus para nós. Gratuito. Nós não merecemos isso, de acordo com a misericórdia divina. Aí nós podemos entender o que Pedro fala na sua primeira carta, versículo 9, olha lá. Ó. Obtendo o fim. O fim não é o término, o fim é o propósito, é o objetivo, é a meta. O obtendo o fim da vossa fé. Qual que é o fim da nossa fé? Qual que é o objetivo da nossa fé? A salvação
da vossa alma. Para isso que é a fé, para nós nos aproximarmos. Agora, eu como venho da área técnica, eu procuro, assim, buscar formas técnicas de responder. Por que forma técnica? Porque não tem como contestar. E na minha opinião, na Bíblia, a descrição técnica da fé é essa daqui, ó. Paulo escreve para nós: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Vamos pensar o Ari antigamente, que não queria nem saber de Bíblia. Aquele cara que não aceitou Cristo, que não conhece a igreja. Para ele isso aí é loucura. Por quê? Como que ele pode ter fé, olha, como que ele pode ter certeza de coisas que ele espera? Se ele espera, não chegou. Como é que ele pode ter certeza que vai chegar? Pela lógica, isso não existe. Aí piora mais um pouquinho, porque ele diz assim: é a convicção de fatos que não se veem. Como é que você pode ter a convicção do fato que você não viu? Você não foi testemunho ocular. Você não está vendo. Se você não viu, você não pode ter certeza que aquilo existiu. Aí vem a fé. Pela fé, nós temos a certeza que Jesus vai voltar. Pela fé. Pela convicção, nós sabemos que Cristo morreu na cruz e eu não precisava estar lá. Isso é fé. Então, essa é a definição técnica. Ou seja, a habilidade que Deus nos concede para que a gente entenda isso. Esta é a parte de Deus. Só que tem a nossa parte aí. Tem a nossa atuação. Vamos voltar para o processo. O processo é esse aqui. Eu não posso atuar na salvação, eu não posso atuar na graça, mas eu posso atuar na fé. E eu devo atuar na fé. Por que eu devo? Porque a minha fé necessita estar fortalecida. A Bíblia tem diversos versículos falando sobre isso. Se minha fé estiver fraca, e ela é o meio para que eu alcance a graça, como é que eu vou alcançar a graça? Então a nossa parte é trabalhar a fé. Tem um pastor do século XIX, Charnock, ele dizia o seguinte, eu usava essa frase, eu nem sabia que ele usava essa frase também, muito antes, né? Ele diz o seguinte, que a fé é o músculo da alma. Quanto mais se é exercitada, mais forte se torna. Vamos imaginar o músculo que ele está dizendo ali. Se eu quiser que meus músculos cresçam, o que eu tenho que fazer? Vou para uma academia, levantar peso. O que é isso? Trabalhar o músculo. Se eu trabalhar meu músculo, o que acontece com o músculo? Ele cresce. Agora, se eu ficar em casa, vir na igreja, ir para o trabalho, fazer minhas atividades sem atuação do músculo, sem trabalhar o músculo, ele cresce? Mantém do jeito que ele está, certo? E se eu ficar de cama, o que acontece com o meu músculo? Atrofia, a palavra é essa. Há uns 2 anos atrás, eu dei estudo para uma pessoa que ela ficou 42 dias entubada na Covid. Quando ela voltou, que ela foi desentubada, que ela melhorou, ela não conseguia falar e ela não conseguia comer, porque toda essa musculatura aqui estava atrofiada. Braço não levantava, perna não levantava, nada. Ela tem que fazer muita fisioterapia. Quando eu conheci ela, já fazia um tempo que ela tinha saído da condição do Covid, ela ainda tinha algumas sequelas. Esse negócio de que o cara fica em coma um monte de tempo, de repente ele sai falando, aconteceu isso, aconteceu aquilo, isso é só em filme de Hollywood, não existe. Nossos músculos atrofiam. Quando eu fiquei de cadeira de roda, fiquei 40 dias, foi essa perna aqui que eu machuquei, eu estava muito musculoso naquela época. Minha panturrilha parecia uma geleia, porque ficou 40 dias parada. Então, nosso músculo atrofia. Se a nossa fé ficar parada, ela vai ficar atrofiada. Então, se eu não exercitar a minha fé, se eu não cuidar da minha vida espiritual, a minha fé vai ficar atrofiada. Aí eu pergunto para vocês, eu alcanço a graça? Impossível. Impossível. Então, a pergunta que eu faço para mim, quando eu preparei esse sermão, é como anda a minha fé? O que eu ando fazendo da minha vida espiritual? Vocês poderiam perguntar, como é que está a vida espiritual de vocês? O que vocês estão fazendo? Essa imagem aqui todo mundo conhece, né? Pedro estava no barco, de repente ele vê lá, é Espírito, é Jesus, é Espírito. Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir pela água. E lá, pode vir, sou eu. Pedrão vai lá e pula na água. E anda na água tranquilamente. De repente, o Pedro afunda. A pergunta é, por que Pedro afundou?
Ele não afundou porque ele não estava com nenhum apoio físico e estava andando sobre as águas, de forma nenhuma. Ele afundou porque ele perdeu o foco. Ele perdeu o foco. Quando nós estamos na igreja, não temos o foco em Cristo, a gente pode sair da igreja, a gente afrouxa a nossa fé e acontecem muitas coisas ruins. Eu conheço muitas igrejas. Eu passei um bom tempo trabalhando no litoral. Estou trabalhando aqui em cima 1 ano e pouco, né? Eu só trabalhava no litoral. E eu cansei de ver pessoas se afastando da igreja por N motivos. Mas o foco não estava em Cristo. Porque quando o foco está em Cristo, pode essa igreja rachar no meio. Ele não abala a minha fé. Por isso que tem em Cristo. Mas Pedro, ele em vez de estar na âncora, que o resultado era caminhar sobre o sobrenatural, ele começou a olhar as ondas. E o resultado era afundar. Pedro não afundou porque estava sem apoio físico de forma nenhuma. Ele afundou porque ele duvidou. Toda vez que eu tenho dúvida, a minha fé está fraca. Quer um exemplo disso? Jesus estava sendo chamado por Jairo para curar a filha dele que estava doente. E estava andando. Segundo o texto, dá para entender que tinha muita gente aglomerada empurrando todo mundo ali. Porque eles queriam ver Jesus, tocar em Jesus. Tinha uma mulher que tinha 12 anos que estava com fluxo de sangue. Já tinha gastado todo o dinheiro dela. E de repente ela passa no meio de todo mundo com o risco de ser apedrejada. Por quê? Ela era impura, o impuro não podia estar no meio do povo. E ela entrou lá e tocou no manto de Jesus. Jesus para e fala, opa, quem me tocou? Lá diz o texto que os discípulos falaram, Senhor, eu acho que foi Pedro, né, que era bocudo. Ele falou, Senhor, está ficando doido, todo mundo aqui está te empurrando, você pergunta quem te tocou? Falou, opa, alguém me tocou porque saiu poder de mim. Em algumas traduções está virtude, a palavra mais correta é virtude. Saiu virtude de mim. E ele vira e a mulher está lá. E ela fala o que aconteceu, ele fala, filha, a tua fé? Se todo mundo, conforme o texto, estava tocando Jesus, empurrando Jesus, por que todo mundo não ficou curado ali? Fé. Não adianta nada eu pedir para Deus um emprego novo, saúde, se eu não tiver fé. E humildade, para dizer o seguinte, Senhor, eu quero isso, mas seja feita a tua vontade. Jesus, pouco antes da crucificação, ele estava desesperado. Teve medo, porque ele era homem. Mas ele falou, Pai, se puder, faça o cálice de mim, mas seja feito o quê? A tua vontade, não a minha. Isso é fé. É seguir. Então, a questão da fé, ela é muito, muito importante. Quantos de nós hoje não está vivendo exatamente esse dilema, afundando, em vez de apenas seguir as orientações de Cristo? A gente sabe qual é o caminho, a gente sabe onde vai dar, mas a gente tem medo. Muitas pessoas falam para mim, eu tenho medo de abordar uma pessoa para dar um estudo bíblico. Mas Jesus, existem inúmeros textos na Bíblia, Deus falando assim, segue porque eu estou contigo. Olha Josué, pegou aquele povo maluco, rebelde, colocou ele na frente, porque Moisés não estava mais lá, e ele tinha que dar conta do negócio. Falou, Moisés, não temas, estarei contigo. Só não desvia dos textos de Moisés, nem para a direita nem para a esquerda, segue, que vai dar tudo certo. O que aconteceu com Josué? Foi bem sucedido. Cabe nós estarmos nessa condição também. Eu vou dar um exemplo para vocês prático. Eu passei minha vida toda dentro de empresas. Comecei lá no chão de fábrica, limpando fábrica, para falar a verdade. E fui crescendo, trocava de empresa toda hora, porque eu queria crescer mais rápido. E fui crescendo, crescendo. Quanto mais você cresce numa empresa, mais o seu trabalho deixa de ser braçal e ele passa a ser mais administrativo. Então chega um ponto, quando você está muito no alto, você já não está mais onde as coisas acontecem. O japonês chama esse local de Gemba. Gemba é onde as coisas acontecem. Se você não está onde as coisas acontecem, como é que você administra diversos departamentos? Então você cria o quê? Você cria indicadores. Hoje é mais fácil, né? Você tem no celular, você tem no tablet, e isso é online. Você está o tempo todo ligado, o tempo todo, 24 horas, para falar a verdade. Quando a produção ela começa a cair, e você começa a ver que aquele patamar vai chegar num dia ruim, você tem tempo de quê? De tomar uma ação. Você tem que aferir. Então, você só consegue tomar uma ação se você saber o jeito que está. Porque não adianta você chegar no final do dia e falar, não deu. Ou chegar no final do mês e não vai ter dinheiro para pagar o salário do pessoal. Não, você tem que tomar uma ação antes para que não chegue nessa condição. A nossa fé é a mesma coisa. Eu preciso criar mecanismos para que eu possa avaliar a minha fé.
Vou ter que fazer indicador, Ani? Será? Vamos ver o que a Bíblia diz para nós? Olha aqui. O que Paulo fala para nós, se não é exatamente isso. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Estou examinando, estou na fé. Tá mesmo? Tem certeza? Então vamos lá. O que ele fala? Provai-vos a vós mesmos. Se você acha que você está na fé, prova. A gente tem que saber como está a nossa fé. A gente não pode simplesmente falar que tem fé. Eu costumo falar que papagaio também fala, não é verdade? Lá perto de casa tem os papagaios que eu vou te falar. Grita de manhã até de noite. Eles falam um monte de coisa. Mas repetir não adianta nada. A palavra de Deus fala para nós que não adianta nada nós ouvirmos e conhecermos a palavra de Deus, a lei de Deus. Nós devemos seguir a lei de Deus. Porque só conhecer não adianta. Satanás conhece a lei de Deus. Não adianta nada. Então, isso aqui serve de um alerta para nós. Nós precisamos. Porque se eu, dentro de uma empresa, faço tantas coisas para que o dia chegue a contento, e hoje eu estou apto para trabalhar nessa empresa, amanhã eu não estou mais apto porque eu já estou velho, ou não sirvo mais para a empresa, mas eu tomo esse cuidado, por que eu não tomo esse cuidado com a minha vida espiritual que vai me levar para a Canaã celestial? Que vai ser um resultado eterno. Por que eu não tomo esse cuidado? Porque a gente não entende. Porque a partir do momento que a gente entende a importância da nossa fé, para alcançar a graça, por meio dela a salvação, nós tomaríamos um pouco mais de cuidado. E é isso que é importante. Agora, tá bom, Ari, já entendi. Eu preciso fortalecer minha fé, já fiz o exame, ela não está lá grande coisa, não. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa que nós percebemos que a nossa fé está caindo, está fraca, é o tempo com Bíblia. Quando você começa a cair na fé, e todo mundo cai e sobe na fé. Para todo mundo aqui. Nós não estamos lineares, ninguém está linear. Sobe e desce. Paulo teve essa condição, Elias teve essa condição, Pedro teve essa condição, todos. Isso é natural do ser humano. Só que nós não podemos achar aquilo natural e ficar parado. Tem que tomar uma ação. Tempo com a Bíblia é um ponto importantíssimo. Porque se eu começar a ler a Bíblia, eu vou conseguir me harmonizar. Uma vez eu falei isso perto de umas crianças, uns jovens, uns Calebs, eles olharam para mim, o que é isso? Eu não sei o que é isso não. Aí eu vi que eu era bem velho para eles, né? Antigamente, para aqueles que são mais madurinhos que nem eu aí, a gente tinha o rádio, não tinha? Não tinha o botãozinho para a gente sintonizar? Se a gente não sintonizasse na estação certinha, o que acontecia? Estava chiado. Não dá nem para entender. A nossa ligação com o Espírito Santo é a mesma coisa. Ele não abandona a gente. Mas se eu não tiver sintonizado certinho com ele, ele vai falar aqui, eu não vou ouvir. Eu não vou conseguir orientação. Não vou conseguir seguir, que é o que Paulo fazia, que é o que acontece no livro de Atos dos Apóstolos. Então, eu preciso estar sintonizado. A Bíblia é um sintonizador para nós. Uma vez, eu fui fazer um evangelismo numa cidade, lá do litoral. Uma das igrejas, ela funcionava num prédio da Adra, e esse prédio foi reformado. Ficou 4 ou 5 meses fechado. Quando voltou, o pessoal foi pulverizado para as outras igrejas, quando voltou, o pastor falou, ali você não pode fazer uma série de sermões para trazer esse pessoal? Eu falei, posso. E eu resolvi fazer com eventos finais. Eram 8 domingos. Acabou dando 9. No meio desse trabalho, num dos domingos, eu fiz uma pergunta porque fazia parte do tema. Eu falei assim, essa semana, quem ficou 20 horas no celular sem ser trabalho e estudo? Levanta a mão. Metade já levantou a mão de cara. Aí eu fui diminuindo. 15, 10. Quando eu cheguei em 10 horas, todos estavam com a mão levantada. Detalhe, tinham 6 visitas só. 6 visitas, o resto é tudo adventista já de longa data. Aí eu inverti a pergunta. Agora, a pergunta é diferente. Quem ficou 20 horas com a Bíblia na mão, estudando ou lendo? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. 15 horas, ninguém levantou a mão. Com 10 horas, 4 levantaram a mão. Aí fiz que nem Abraão, né? Fui diminuindo. 9, 8. Quando chegou em 3, muitos ainda não tinham levantado a mão. Quando cheguei em 1, alguns não levantaram a mão. E aí eu pergunto, onde está a minha prioridade? Se primeiro Deus, onde está a minha prioridade? Eu estou na igreja. Por isso que Jesus conta a palavra das 10 virgens. As 10 virgens é povo de Deus. 50% entrou no céu? Não. Não entraram no céu. Tinha uma Bíblia na mão, que era o exemplo da lâmpada, mas não tinham contato com o Espírito Santo, que era o azeite. Então,
Nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, ler a Bíblia é importante. E a palavra de Deus, na versão ARC, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na versão ARA, que a minha está dizendo assim: de sorte que a fé é pelo pregar, e o pregar a palavra de Deus. De qualquer forma, estar em contato com o quê? Com a palavra de Deus. Se eu ficar em contato com a palavra de Deus, a fé vem. Mas tem um outro ponto, que é temporando. Se você não está lendo a Bíblia, você também não está orando. E dificilmente você vai orar, ou não vai orar com qualidade. Então, nós precisamos ler a Bíblia, e aí nós vamos passar a orar. A oração é eu falando com o Pai. Eu preciso orar. E eu vou dar um exemplo já disso. Mas olha o que a palavra de Deus fala para a gente em Jeremias. Isso é Deus falando. Então me invocareis. A gente vai invocar o Senhor. Pedir para o Senhor dar essa força. Me dar condições de orar, de ler a Bíblia. Depois passareis a orar a mim e eu o ouvirei. Sabe o que é isso aqui, ó, esses versículos aqui? Só alguns versículos dizendo assim: Jesus trabalhava o dia inteiro, andava. E não tinha carro, não tinha moto, não tinha bicicleta, não tinha nada, era a pé. Aquele desertão lascado. Chegava no final do dia, está dizendo aqui num desses versículos: passou a noite orando. Saiu à tarde para orar. Jesus acordou alta madrugada para orar. Se Jesus orava tanto e ele era Jesus, o que você acha que vai acontecer comigo se eu não orar? Ou com você? Olha, Jesus é Jesus. Ele orava tanto. Se nós não orarmos, a nossa situação fica difícil. Tá bom, Ari, mas minha fé está tão fraca, tão fraca, tão fraca, que eu não consigo nem ler a Bíblia e nem orar. O que eu faço? E essa aqui é infalível. Trabalho na missão. Porque quando eu vou trabalhar na missão, e é aí que eu entendo por que eu estou nesse trabalho e por que eu me mantenho nele ainda, porque a missão, ele me ajuda na fé. Porque quando eu estou na missão, eu estou lendo a Bíblia. Quando eu estou na missão, eu estou orando. Não tem como você dar um estudo para uma pessoa se você não estuda a Bíblia. Não tem como você ir num estudo com uma pessoa se você não ora para Deus, para que o Espírito Santo te acompanhe e vá adiante daquela família que está recebendo estudo. E a palavra de Deus diz para nós: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando Jesus coloca para nós isso, ele está pensando primeiramente na gente. Porque quando eu estou indo levar a palavra, eu estou me fortalecendo na fé. E eu preciso da fé para quê? Alcançar a graça. Eu estou fortalecendo. É igual um avião. Quem andou de avião aqui sabe. A aeromoça falou: olha, se tiver uma despressurização, você pega primeiro, coloca a máscara em você e depois quem está do seu lado, ou numa criança ou no idoso. Por quê? Porque se você não colocar a máscara primeiro em você, morre você e morre a pessoa. Porque se você desfalecer, a outra não vai conseguir colocar sozinha. O ID é a mesma coisa. Então, quando Jesus coloca o ID para nós, ele é mandatório. ID, vai, porque isso vai te fortalecer. Eu pergunto, quantos de nós estamos indo fazer a missão? E fazer a missão não é só estudo bíblico é um deles. Atuar no ministério, na ASA, no Ministério da Música, na ASA, Ministério da Mulher, atuar. O que vai ter aqui hoje? Estava conversando com a Raila, ela falou assim: Ari, nós vamos estar lá, você vai estar com a gente? Eu falei: Raila, eu não vou poder ir, porque eu tenho estudo lá com o teu genro, eu estou dando estudo para o genro dela e para a filha dela, às 4 horas da tarde. Então, não vou poder estar. Mas é um ministério, é atuar. Se você ficar parado no banco da igreja, vir apenas aqui, como diz alguns, é um termo até ruim, né? Mas é verdade, o Papa sermão, não adianta nada. Eu preciso exercitar. Sem exercício, nada vai acontecer. Eu tentei desenhar aqui, para a gente, uma turbina. Só que antes disso eu queria falei para vocês que eu estou há 5 anos, né? 5 anos, um pouquinho mais, 5 anos e meio. Eu já ouvi tanta gente falar assim: Ari, eu não consigo mais orar, não consigo mais ler a Bíblia. Ancião de igreja. Recentemente eu ouvi um ex-evangelista falando isso. E eu fico imaginando, se isso acontece com ele, pode acontecer com qualquer um. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa vida espiritual e com a nossa fé. Mas vamos imaginar aqui, eu tentei desenhar uma turbina. O acelerador é a missão, é o ID. A gente pratica o que Jesus falou. Nós vamos atuar, nós vamos nos fortalecer e sair para trabalhar. Independente se eu estou lendo a Bíblia ou não. Isso vai acontecer depois. Eu vou para a missão. Então alguém chama você para ser líder na igreja. Eu vou. Mas eu estou fraquinho na fé, não deveria ir. Vai. O inimigo vai falar para você não ir, mas vai. Aí o que acontece? Isso retorna como energia.
Retornando com uma energia, você se nutre da Bíblia e oração, porque isso é uma constante. Vai fazer com que você faça isso. Depois, leva a ação novamente. E aí vira o quê? Um ciclo. Quanto mais você trabalha na obra de Deus, mais você se fortalece na fé. Então o ID, quando Jesus coloca para nós, ele é tão importante na vida do crente, que eu não consigo imaginar um crente sem o ID. De alguma forma. Nem que seja, eu sou idoso, eu não consigo fazer mais nada, não posso ir para lugar nenhum, tá bom. Mas você tem um celular, você tem um telefone, você pode ligar para alguém, perguntar como que está, falar um pouquinho da palavra de Deus, orar com aquela pessoa pelo telefone. Você está fazendo isso? Porque alguma coisa você pode fazer. E isso é importante a gente entender. Porque se nós tivermos com a nossa fé fraca, a ponto de não fazermos nada, aí fica difícil. Quando Jesus fala isso, ele não estava pensando só na evangelização. Claro que na evangelização, porque ele disse que quando o evangelho for pregado em todo mundo, aí virá o fim. Claro, mas primeiro, na minha fé. Então, primeiro ele fala, ide. E nesse momento, eu gostaria de fazer uma pergunta para todos nós aqui. Uma pergunta retórica, cada um responde para si mesmo. Quantas pessoas eu ou vocês conhecem que nós gostaríamos de ver no céu, mas que ainda não conhecem a palavra de Deus? Vizinho, pessoas que trabalham comigo, parente, e eu não estou fazendo nada para que essa pessoa conheça essa verdade. Eu estou escondendo o talento. Lembra aquele que escondeu o talento? O que aconteceu com ele? Ele não entrou no céu. E eu agora, pensa nessas pessoas que veio na tua mente aí agora. Eu pergunto para você, o que você está fazendo a respeito? Será que a gente pode? A gente percebe que a fé não é nossa, a salvação não depende da gente, a graça também não. O que a gente faz? Será que a gente pode agradar a Deus? A gente pode fazer alguma coisa para agradar a Deus? A Bíblia diz que sim. Vamos ver se troca aqui. Não trocou aí. Vê se troca aí para mim, irmão. Passa para mim o slide, por favor. Deu uma travada aí. Aí, ó. Olha o que Paulo fala para nós. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que é impossível agradar a Deus sem fé? Porque nós vamos morrer eternamente. E Deus não quer que nós morremos eternamente. Porque sem fé, a gente não vai alcançar a Canaã celestial. Para finalizar, eu queria trazer para nós um texto de Ellen White. Ela diz o seguinte, ó, presta atenção nesse texto aí. Ó. Se você está com sono, acorda agora. A fé é dom de Deus, mas a faculdade de exercê-la é de quem? Nossa. A fé é a mão pela qual a alma se apodera das ofertas divinas de graça e misericórdia. Eu vou repetir. A fé é um dom de Deus, não é nosso. Mas a faculdade de exercê-la, de trabalhar essa fé, é nossa, é uma responsabilidade nossa. A fé é o meio pelo qual eu vou abraçar a graça de Deus e alcançar a salvação. Então, gente, teria muito mais coisa para a gente falar aqui, mas a hora já é avançada. Eu queria dizer para nós que se eu não tomar cuidado com a minha vida espiritual, se eu ficar acomodado do jeito que eu estou, sem atuar, alguma coisa está errada. Se minha fé estiver fraca, temos aqui 3 mecanismos para nós fortalecermos a nossa fé. E está na mão de qualquer um de nós aqui. Então nós devemos, nesse momento, pensar. Para aqueles que ainda não estão em Cristo, pensar que está na hora de vir. Eu costumo falar para as pessoas, eu não sei se eu estou vivo amanhã, eu não sei nem se eu vou estar vivo à tarde, eu não sei se eu vou chegar em casa. Então a decisão é agora. E a minha fé, ela tem que estar forte agora, para que eu possa alcançar misericórdia e graça que vem de Deus. Nós vamos ter algum hino agora? O hino inário? Então o pessoal vou cantar, pode vir cantar, porque se eu for cantar vocês vão sair correndo. E eu gostaria que vocês não levantassem nesse hino, mas se você acha que você precisa fortalecer a sua fé, que você ainda tem mais o que fazer para Deus, conforme o hino for tocando, você se levante, para que no final a gente possa orar por todos. Amém?
Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu Oremos. Querido e amado Pai, louvado e agradecido seja o seu nome. Querido Pai, nós entendemos hoje que necessitamos trabalhar na nossa fé, mas muitas vezes, Pai, estamos fracos para isso. E nós precisamos, Pai, do Teu Santo Espírito. Então nos concede, Senhor, todos os dias o Teu Santo Espírito em nossas vidas, Pai, para que Ele nos capacite e nos impulsione, Senhor, na Tua obra, Senhor. Uma obra que até os anjos queriam fazer, mas foi designada a nós, primeiro para a nossa proteção, Senhor, e segundo para a divulgação da Tua palavra, para que todo aquele que ouvir e crer nela, Senhor, e se entregar no batismo será salvo. Peço, querido Deus, que abençoe essa igreja, que abençoe a liderança dessa igreja, Senhor, mas cada membro, Senhor, preencha com o Teu Santo Espírito, para que ele possa atuar na Tua obra, fortalecendo a si mesmo, Senhor. Obrigado, Pai, por a sua graça em nossa vida, porque não merecemos nada disso. Mas o Senhor, no seu profundo amor, que nem entendemos, Senhor, nos concede. Que nós possamos estar, Pai, em breve, na Canaã Celestial, ao seu lado, Senhor. E que a Tua paz permaneça conosco, Senhor. Leva-nos agora com segurança para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém.